Vocês vão passar nervoso, porque eu vou recuperar os discursos na Câmara ontem, que um monte de gente não viu. Vamos ouvir juntos. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustentado o andamento da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Porque imaginem, e vamos para o debate constitucional, existe uma súmula do Supremo, súmula 245 do STF, imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa. Esse relatório não podia ser apresentado, é rasgar a Constituição. Deputado Orlando, esse Instituto do Trancamento de Ação Penal foi criado por uma emenda constitucional, número 35. Obrigado, Wallace. Em 2001. Nunca foi usado. Mas estão certo, está certo o presidente. Está na Constituição. Mas o que diz a Constituição de forma bem clara, porque eu quero dizer para cada um dos senhores, hoje nós estamos rasgando a Constituição. Olha o que diz a Constituição, Luiz Arundina. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva e aí começa o processo de trancamento da ação penal. Quando houve a denúncia contra Bolsonaro e mais 7, inclusive o deputado Ramagem, no dia 31 de março, o ministro Zanin, que é presidente da turma, manda a denúncia para cá. O processo caminha. Foi lá para a CCJ. Eu estava acompanhando. Quando eu percebi que o relator era Alfredo Gaspar, porque a Constituição não precisa de interpretação. Está claro o que é que é. Quando percebi que era o relator Alfredo Gaspar, que fez aqui uma defesa, pessoal, dizendo que não houve golpe algum. Não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele não fez defesa das prerrogativas parlamentares. Quando eu vi que o relator era o Alfredo Gaspar, eu fiz uma petição ao Supremo. Porque não fui eu que acionei o Supremo que mandou a denúncia. O que dizia a minha petição? Eu pedi explicações. Já que é após diplomação, quais os crimes seriam pós-diplomação e antes da diplomação? Sabe como responde? Por unanimidade a primeira turma. Foi uma decisão, foi votada. Resposta dessa petição. A primeira turma determinou que seja dada ciência à Câmara dos Deputados. Aí fala, nos termos do voto do ministro relator, para aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem. Está aqui, tão somente
ao delegado Ramagem. Isso não é um projeto de resolução, senhores. Aqui é uma tentativa de impedir um julgamento que está marcado, mas o Supremo vai mais adiante. Diz que dos 5 crimes, 2 foram após a diplomação que se deu no dia 16 de dezembro, os de depredação. Porque o relator esquece. Eles têm que ter um governo constituído para ter golpe. Que história é essa? Esse golpe começou antes, ao desacreditar as urnas eletrônicas. Bolsonaro era presidente quando eles colocaram em execução o plano Operação Punhal Verde e Amarelo. Um plano de assassinato do Lula, de assassinato do Alckmin, de assassinato do Alexandre de Moraes. Quero lembrar a todos que no dia 15 de dezembro, os kids pretos chegaram aumentaram para na frente 531, da Dite, casa do ministro Alexandre de Moraes. 531. Tinha um plano de execução em curso. Então, senhores, eu quero aqui apelar à consciência de cada um desses deputados. Vai ficar feio para essa casa. Olha, o poder legislativo, quando fala, tem que ser escutado. Sim. Tem que ser uma voz forte. Aprovar isso aqui é levar à Câmara a irrelevância institucional. Os senhores acham que alguém aqui está dando peitada no Supremo? Isso aqui vai ser totalmente desconsiderado. Sim. Porque não respeita nenhum fundamento constitucional. Essa casa sai menor do dia de hoje. Sim. Eu sei que tem um debate aqui sobre prerrogativas parlamentares. Olha, Supremo, Orlando, que a gente diz, exorbita muito. Pode ser. Mas como é que a gente tem que responder? Na hora... Mas no caso dos golpistas não está exorbitando nada, né, Lindbergh? Não está exorbitando nada, né, Lindbergh? Precisa punir esses caras. É 14 anos de cadeia naquela Débora mesmo. Ah, Pedro, você é muito punitivista. Não. Não. Eles não estavam dando um passeio no parque, eles estavam tentando dar golpe. Na hora que eles exorbitam, é assim que a gente tem que fazer. Não num caso como esse, que nós vamos ficar completamente sem razão. Bom dia, Janete. Não tem fundamento. Sei que a tese das prerrogativas parlamentares aqui tem força. Senhores, esse é o pior caminho. Esse instituto nunca foi usado. Você sabe, Orlando, tem um debate sobre a diplomação. Se após a diplomação, se é nesse mandato, ou vale para os mandatos anteriores. Tem um vazio nisso. Esse é um caminho, mas um caminho racional. Nós, do PT, nós da Federação PT, PCdoB e PV, queremos chamar a atenção de cada parlamentar. Esse é um momento histórico. Querer trancar a ação penal do Bolsonaro, depois que esse parlamento foi depredado. Eu digo, palavras duras, deputado que votar nisso está fazendo uma depredação simbólica do parlamento, das instituições democráticas brasileiras. Esse voto, desculpa a força das palavras, mas é uma vergonha. Nós somos pela Constituição. Nós queremos um julgamento livre dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, sem anistia. Deputada Fernanda Melchiona, pela liderança do PSOL, mas obrigado, antes eu Fátima. vou abrir para 2 questões de ordem. Deputada Natália Bonavide. Deixa eu falar uma coisa aqui. Reinaldo Elias, essa implicância com o Thiago dos Bens seria certo ciúmes pelo sucesso do canal dele? Não, Thiago. Não, Reinaldo, aliás. Não tenho nada com o sucesso. Claro que eu queria ter o sucesso do Thiago dos Reis em termos de audiência. Não vou ser hipócrita com vocês, claro que não. Mas desejo todo o sucesso para ele. A questão não é essa. A questão é que ele faz sucesso em cima de títulos que desinformam. Tá? Mas volto a dizer, não é foco nosso bater nele. Eu acho que cada um sabe o que faz aqui na plataforma. Eu critico, por exemplo, publicamente, e as pessoas do 247 vêm aqui como convidadas e são hiper respeitadas. Eu não acho que a facada foi fake. Tá? E aí vocês vão começar a brigar agora nos comentários, mas é isso, tá? Então é importante trazer
essas questões. Eu me pauto pela verdade. Vides e a deputada Érica Cocai. Vossa Excelência tem a palavra, deputada Natália. Minha questão de ordem se baseia nos artigos 100 e 108 de nosso regimento. Grande Natália. Presidente, o próprio relator, em seu relatório, coloca um projeto de resolução. O próprio relator conclui que o formato a ser votado é um projeto de resolução. De forma que, presidente, ficamos muito surpresas ao ter essa matéria colocada em pauta sem debate, sem emenda, sem todos os requisitos pelos quais nós passamos quando estamos discutindo um projeto de resolução. A nossa questão de ordem, presidente, é para que essa matéria siga conforme foi apontada no relatório como um projeto de resolução. E, presidente Hugo Mota, presidente Hugo Mota, além dessa questão de ordem, eu gostaria de me dirigir a Vossa Excelência especificamente. Eu e o senhor temos uma coisa em comum, que é familiares de Patos, na Paraíba. Um dos mais ilustres nascidos em Patos, Paulo Bonavides, faria 100 anos nesse sábado próximo. É pela memória dele que eu estou vindo aqui, me dirigindo ao senhor, para lembrar que, em 1º de abril de 1964, quando teve um golpe militar, um dia depois, essa casa aqui legitimou o golpe. Depois teve as portas fechadas. Legitimou o abuso e foi vítima do abuso depois. Esse requerimento foi protocolado, coincidência ou não, dia 1º de abril, o dia da mentira. A gente precisa de um procedimento compatível com a importância do que nós estamos discutindo aqui. Se é um projeto de resolução que foi proposto pelo relator, nós deveríamos estar discutindo conforme um projeto de resolução, com debate e com possibilidade de emenda. A questão de ordem é para que esse trâmite seja respeitado. Acolho a questão de ordem de Vossa Excelência. Deputada Érica, para fazer a questão de ordem. Presidente, faço uma questão de ordem baseada no artigo 100, no parágrafo 3º, que diz: nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa. Nós estamos aqui falando da sustação do andamento de ação penal, que já tem um rito. Presidente, você pode me escutar, presidente? Pode me escutar? Então, presidente, retomando minha questão de ordem, agora com a sua atenção, nós estamos aqui falando de uma proposição que o parecer do relator, ele extrapola o que está previsto no artigo 100, parágrafo 3º, que o parecer tem que estar em harmonia com a própria emenda. A emenda fala da sustação do andamento de ação penal, que já tem do Ramage, e fala de forma muito clara, relativa ao deputado Ramage. E já tem, inclusive, na nossa Constituição, o estabelecimento absolutamente nítido que diz que a sustação de ação cabe ao parlamentar, porque é prerrogativa parlamentar. Então, não cabe ao CORREL, como já foi, inclusive, objeto de resolução do próprio Supremo. E para atos cometidos após a diplomação, posto que cabe ao parlamentar. O que nós estamos vendo aqui é um verdadeiro escárnio, não só com a Constituição, como também com o próprio regimento da Casa. Porque aqui nós estamos analisando um projeto de resolução que não precisaria de rito próprio, porque já tem o seu rito, disse bem a deputada Natália, mas um projeto de resolução. Obrigado, Giani. Que susta todas as ações, inclusive as ações da qual não faz parte o deputado Ramage. Isso é um escândalo, isso é um escárnio, isso é uma ofensa a este parlamento, isso é rasgar a Constituição brasileira e, ao mesmo tempo, despedaçar o nosso regimento interno. Portanto, presidente, nós não poderíamos estar discutindo este parecer, porque ele extrapola o conteúdo da própria emenda, ele tem matéria estranha à emenda, que se refere ao deputado Ramage, e também a sustação do andamento de ação penal. Portanto, para que nós possamos ter aqui um rito que possa
valorizar a dignidade que esse parlamento tem, nós não estaríamos e não deveríamos estar discutindo aqui projetos de resolução que extrapola o sentido da própria emenda da ação. Essa é a questão de ordem, em nome da democracia. E contra o golpe. Acolho a questão de ordem de Vossa Excelência e passo a palavra ao deputado Lafayette Andrada. É questão de ordem? Senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor presidente, a sustação da ação é uma decisão política da Câmara, decisão política. Mas nós não podemos nos afastar do que diz a Constituição. A Constituição é clara nesse aspecto. O parágrafo 3º do artigo 53 fala claramente: recebida a denúncia contra deputado ou senador, será dada ciência à respectiva casa, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Ponto. E não fala mais nada, não fala que é retirar A ou B em relação àquele ou aquele outro réu. O que a Constituição diz, fala: a respectiva casa decidirá sobre a sustação da ação. E é isso que nós temos que votar aqui e nada mais. Ou susta-se a ação e nela susta a consequência que está sustado para todos, ou não susta a ação e não está sustado para ninguém. Agora, entendo que, em nome da imunidade parlamentar, a ação deve ser sustada. É essa a questão de ordem, presidente. É sim ou não e está acabado. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Acolho também a questão de ordem. Com a palavra, pela liderança do PSOL, da Federação PSOL Rede, a deputada Fernanda Melchiona. Nova área. Nós estamos vivendo um dos momentos mais graves da Câmara dos Deputados. Que vocês, uma parte do trenzinho da anistia, achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Aqueles e aquelas que querem transformar essa sustação em relação ao Ramagem no trenzinho da anistia para os golpistas do 8 de janeiro não honram o mandato parlamentar. É uma vergonha. Está na casa que homenageia Rubens Paiva, torturado, assassinado, executado pela ditadura civil-militar. E ter parlamentares usando as suas prerrogativas para defender os golpistas de 2022, 2023. E, presidente Hugo Mota, essa responsabilidade também é sua. Uma discussão dessas, sem encaminhamento, deputada Erundina, sem que o plenário saiba o que está sendo discutido. Tem deputado que está achando que está se discutindo só a sustação do Ramagem. Só o caso envolvendo, deputado Chico, a prerrogativa parlamentar, que para nós é inclusive um privilégio usar dessas prerrogativas, porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Um parlamentar não tem o direito de tentar dar golpe de Estado. Um parlamentar não tem o direito de investigar adversários políticos, como fez o Ramagem antes de se eleger deputado federal. Mas mesmo que fosse, esse seria um debate. O que acontece aqui é que os golpistas de ontem e de hoje querem pegar uma carona e anistiar todos os núcleos que comandaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Quando eles dizem sustar a ação penal, fazendo uma leitura criativa, deputado Lafayette, da Constituição Federal. O artigo 53 é claro. Aqui está se debatendo a prerrogativa de parlamentares, deputados e senadores. Não está se debatendo a prerrogativa de alto escalão do Exército. Não está se debatendo a prerrogativa de atentado com bomba, de gente que não tinha nenhuma imunidade parlamentar. Não está se discutindo um núcleo golpista que durante 2 anos, quando viram que os direitos políticos do Lula foram devolvidos e queriam perder a eleição, começaram uma trama enorme para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. E mais grave que isso, ignoram deliberadamente uma súmula de 40 anos, em que o Supremo Tribunal Federal, há 40 anos atrás, disse que a imunidade parlamentar não se estende a corréus. Está claro, está evidente, está cristalino, não para em pé a
sustação da ação penal. Não para em pé, mas vocês querem fazer política para a base radicalizada da extrema-direita. Querem esgaçar a crise institucional com o Supremo Tribunal Federal, querem dar respostas para o gado golpista que fica aplaudindo discursos contra as liberdades democráticas. Desonram aqueles que lutaram pela Constituição, desonram os que batalharam para ter liberdades democráticas. Nós temos orgulho de estar do lado certo da história, daqueles que batalharam contra a anistia de ontem, para julgar os golpistas lá de 64 e que querem a responsabilização dos golpistas de hoje. Nós sabemos que esse voto será histórico e nós temos orgulho do voto não do PSOL. Agora, o problema aqui não é o posicionamento político do nosso partido, é a irresponsabilidade, presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, que se apequena, que se achincalha e que mostra que, lamentavelmente, não honra a Constituição que jurou defender. Sem anistia para golpista, sem anistia... É isso. Fernanda maravilhosa. Para falar pela liderança do governo, o deputado Renildo Calheiros. Líder. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presidente Hugo Mota, queria pedir a atenção de Vossa Excelência, queria pedir a atenção do deputado Alfredo Gaspar, relator da matéria, para as questões que vou levantar aqui. Não vou entrar na tipificação dos crimes, da caracterização dos crimes que são imputados ao deputado Ramagem. É do conhecimento de todos. A Polícia Federal fez uma série de revelações. Eu sou aqui nessa casa um deputado com alguns mandatos e sempre subi a essa tribuna para defender as prerrogativas dos parlamentares, porque considero um dispositivo importante da Constituição, não para proteger o crime, porque a imunidade não protege o crime. A imunidade, ela está definida no artigo 53 da Constituição, que eu passo a ler para os senhores. É curto o artigo 53. Ele diz aqui, é na seção dos deputados e senadores, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A Constituição se refere a opiniões, palavras e votos. Essa matéria que nós estamos analisando, ela está definida no parágrafo 3º do artigo 53, que diz o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado, vou repetir, presidente, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, ou seja, Câmara ou Senado, que por iniciativa de partido político nela representado exatamente, Lilian, e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. E prossegue o artigo 53. Vejam o que diz o parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Não há nenhuma dúvida que a Constituição se refere exclusivamente a deputado e a senador. Qual é a questão que aqui nós estamos discutindo? O deputado Ramagem, ele é acusado de cometer 5 crimes. 2 desses 5 crimes são posteriores ao dia 18 de dezembro, quando ele foi diplomado. 3 não. Começaram em 21,
mas eles não encerraram em 21, eles prosseguiram. Então há um debate jurídico sobre o entendimento, a compreensão do crime continuado. Se ele é anterior à diplomação, mas se ele ultrapassou a diplomação, onde você enquadra ele? Então esse é um debate que esta casa precisaria fazer. Qual é o problema? É que o relator Alfredo Gaspar estabelece para quem não é parlamentar as prerrogativas parlamentares, para Augusto Heleno, para Braga Neto, para Bolsonaro, para Garnier, não tem o menor cabimento. Sim. O artigo da Constituição que assegura as prerrogativas parlamentares ser estendido a quem não é parlamentar. Eu aqui apresentei o caput do artigo 53 e 2 dos parágrafos que sustenta exatamente aqui o que nós estamos dizendo. O que vai acontecer? Se for aprovado esse projeto de resolução, nós vamos aprovar uma matéria flagrantemente inconstitucional. O que irá ocorrer na sequência? O Supremo Tribunal Federal irá aplicar sobre essa decisão a resolução 245 do Supremo Tribunal Federal, que é uma posição já consolidada no Supremo, de que a prerrogativa não se estende ao co-réu quando ele não é parlamentar. Está aí a súmula 245 do Supremo Tribunal Federal, que cada um pode ler. O que é que esse projeto de resolução busca? Apenas fortalecer uma narrativa de que o Congresso trancou a ação e o Supremo a abriu novamente. Ou seja, é apostar na confusão, sem sustentação jurídica e sem base na Constituição Federal. Eu queria, presidente, que Vossa Excelência prestasse atenção no que agora vou dizer. E peço também a atenção do deputado Alfredo Gaspar. Se o projeto de resolução separar o deputado Alfredo Gaspar dos outros 30 e tantos que estão... O deputado Ramagem, se separar o deputado Ramagem dos outros 30 e poucos que estão na mesma ação penal, é possível obter neste plenário de 80% a 90% dos votos. A Câmara, o Congresso Nacional, terá dado uma demonstração de unidade, de defesa da Constituição e de defesa das prerrogativas dos parlamentares. É essa decisão que fortalece as prerrogativas parlamentares, mas respeitando o que está estabelecido na Constituição Federal. Imaginem os senhores e as senhoras, se um determinado parlamentar, como aconteceu recentemente, for acusado de participar da trama do assassinato de alguém, de uma mulher, de uma vereadora ou de uma pessoa em qualquer estado da federação. E esse parlamentar agiu na companhia de mais 6, 7 ou 8 criminosos. Como aqui a gente vai assegurar a prerrogativa do parlamentar e trancar o processo para 7 ou 8 criminosos que cometeram um assassinato? É claro que isso não tem sentido, que isso não tem sustentação, isso não tem amparo na Constituição Federal. O apelo que faço, presidente, e para isso é importante o relator, é que nós façamos o que a Constituição estabelece, façamos a separação do deputado Ramagem, que em 2 dos crimes a Constituição lhe assegura as prerrogativas parlamentares, e em 3 há uma polêmica, mas ainda seria algo com o qual se poderia conviver. O que não pode é estabelecer prerrogativa parlamentar. Opa. Não passo de 30 segundos. O que não pode é estabelecer prerrogativa parlamentar para quem não é parlamentar. Isso é um desrespeito à Constituição, é um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal e é o enfraquecimento da prerrogativa parlamentar.
porque deixa a sociedade achando que a prerrogativa parlamentar é, na prática, um instrumento para proteger criminosos, e isso nós não podemos aceitar. Não. Vamos adiantar aqui mais um pouquinho. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para o exílio e para... Que absurdo. Como vota o Podemos, deputado Vitor Linhares. Senhor presidente, o Podemos orienta sim pelo trancamento da ação. Que absurdo. Como vota a Federação Pessoal Rede, deputado Chico Alencar. A Federação Pessoal Rede vota não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Motto inventou aqui. Ele até nas questões de ordem debochou, dizendo: vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.